Oi, pessoal, bem-vindos de volta à série. Eu me chamo Mônica, sou farmacêutica clínica pediátrica e pesquisadora. E a partir de agora eu vou trazer vídeos semanais, quando der, para a gente discutir um pouquinho sobre o cenário de UTI pediátrica, sobre farmacologia, ciência, saúde infantil e os bastidores, né, da minha pesquisa em si. Então, gente, para vocês terem uma ideia, a UTI pediátrica ela é um verdadeiro epicentro de complexidade. E por quê? Porque na UTI os pacientes eles têm condições muitas vezes ainda em descobrimento, né? Muitas vezes com um baixo índice de diagnóstico, tá? Muitas vezes tem condições que ainda não têm tratamentos específicos para aquela condição. Na UTI pediátrica, a gente tá lidando com muitas famílias, não só com crianças, né? Mas também toda família que precisa de apoio e todo o acolhimento necessário. A gente tem problemas de polimedicação, né? A gente acha que porque criança usa pouco medicamento e não é bem assim, né? Muitas crianças em UTIs, elas utilizam 5 ou mais medicamentos. A gente lida também com problemas de rotina, rodízio de equipe, então é muito fator externo também, equipe multidisciplinar que tem alta rotatividade, tá? E muitas vezes que pode trabalhar com sobrecarga mesmo de trabalho, equipe médica, de enfermagem, de farmácia em si, né? Além disso, a gente está falando de farmacoterapia pediátrica, farmacologia pediátrica. O corpo da criança é totalmente diferente do corpo de adulto, então o corpinho dela está em desenvolvimento, está em amadurecimento, o fígado, os rins, o pulmão, o coração, órgãos extremamente importantes para o metabolismo e para a excreção, para a distribuição de medicamentos no sangue. Ainda estão em formação, então precisa de ajustes específicos para cada faixa etária. Então, tudo isso, gente, a gente imagina que junto, tudo isso num combo, pode gerar erros, né? Que podem acometer a criança e que podem acontecer em diversos momentos do processo de medicamento dentro de um hospital. Desde lá a prescrição, dispensação, até mesmo no momento da administração. Tá? Então, quando a gente pensa numa equipe interdisciplinar, é justamente para que juntos a gente possa reduzir ao máximo, reduzir no caso ao mínimo, né, erros de medicação. Então, todos juntos fazem parte dessa cadeia de segurança medicamentosa, né, para promover a segurança do paciente em si, tá bom? E pensando em múltiplos medicamentos, a gente também lida bastante com interações medicamentosas. Muitas podem ser clinicamente relevantes e importantes, que precisa de uma monitorização maior. Daí a importância também da gente estar cada vez muito próximo da equipe de enfermagem para saber quando orientar, trocar acesso, né? Passar primeiro o medicamento, depois o outro. Então são situações que podem acontecer e que a gente vê com frequência, a gente que está na prática, tá? Então, todos esses problemas identificados em crianças, no mundo todo, né, esses erros, o mais frequente é erro de dose, que é um erro de medicação que acomete milhares de crianças no mundo inteiro, pode ser motivo de internação ou de prolongamento de internação, tá? E que só pode ser corrigido com uma alta taxa de compartilhamento, de confiança entre equipes, tá bom? Então, a gente sabe que mesmo que o médico erra lá na ponta a dose do medicamento, se ele tiver um farmacêutico clínico, ou mesmo um hospitalar que vai dispensar e observa, já tem prática, habilidade, sabe que tá errado, ele aciona o médico para substituir. O enfermeiro, o técnico que está lá na ponta que vai administrar, se também tiver essa noção, aptidão, habilidade de pediatria, vai ver e vai achar, pô, tá alto, tá maior, tá menor. Então, já vai também sugerir troca, substituição. E tudo isso só acontece num ambiente de comunhão, né? De um ambiente de alta confiança, tá bom? E erros de dose são comuns. Alguns vão ser irrelevantes. Outros podem ser fatais. E a gente sabe disso, a gente já viu muita coisa sobre isso na vida real, não somente nos livros, tá? E aí eu percebi nesse cenário, gente, que tem muitos estudos internacionais falando do impacto do farmacêutico clínico na UTI pediátrica, principalmente correlacionando com desfechos duros, mortalidade, sobrevivência, mas poucos falando sobre isso no Brasil, né? Então foi por isso que eu escolhi essa área para estudar, para me adentrar na pesquisa de mestrado, né? Para entender exatamente a partir de cálculos estatísticos, matemática, como que é o nosso papel ali dentro
de uma UTI e, em conjunto, juntando dados de uma grande UTI, a gente consegue fazer essa análise estatística maior e nos gerar dados de correlação, né? Então, quando a gente fala de estudos retrospectivos ou mesmo prospectivos, a gente não está falando de causa e efeito, né? A gente está falando de pequenas correlações, mas que mesmo pequenas são muito importantes e que, em conjunto com estudos internacionais, podem contribuir para mudanças de paradigmas, mudanças de políticas e podem contribuir também para extensão de novos estudos maiores, como revisões sistemáticas em si, né? Mudança de guidelines em si. Enfim, e aí, gente, minha pesquisa nasceu nesse cenário, tá? E eu vou falar depois, com calma, sobre os principais resultados de cada artigo que eu publiquei. São 3, mas tem um que já tem o 4 que tá no forninho, tá para sair também. E aí, um deles foi publicado numa revista bem legal aqui do Brasil. Eu analisei como os problemas relacionados a medicamentos, em grande parte, a maioria, mais de 70%, envolvem anti-infecciosos. E que mais de 70% desses erros acontecem, mas não chegam no paciente. São interceptados antes do farmacêutico, antes de chegar no paciente, porque o farmacêutico clínico olhou a prescrição, né? Ou mesmo olhou todo aquele processo, sugeriu o ajuste, interviu e o erro não chegou no paciente. Outra coisa interessante que eu vi no meu artigo, no outro artigo, foi intervenções que não são justificadas, não são aceitas e não são justificadas porque não são aceitas, também tem impacto importante, né? Pode gerar riscos e serve como um alerta de gatilho para um sistema que pode estar ali sobrecarregado, né? Estresse mesmo do sistema e pode estar ligado a uma mortalidade, tá? E por que isso acontece? A gente está falando de intervenção farmacêutica, então, assim como o nutricionista tem intervenção de nutrição, o fisioterapeuta tem intervenção de físio, a nossa intervenção junto à equipe médica, de enfermagem ou qualquer outra, ela pode ser aceita ou não, né? Vai depender de quem está lá na ponta que está cuidando do paciente, que no final das contas vai ser o médico, né? Então, se essa intervenção não for aceita, ela pode ser não aceita, tá tudo bem, mas tem que ser bem justificada. Então, gente, saber que ajustar doses lá no beira-leito, ou mesmo identificar uma interação, ou insistir numa recomendação que a gente acha que é correto, né, pode literalmente salvar vidas dentro de uma UTI, né? E olha, os dados mais recentes continuam mostrando a mesma coisa, né? Mesmo com sistemas de prescrição eletrônicos, a presença física do farmacêutico clínico é indispensável, né? Justamente por ele ser mais um profissional que vai servir também de barreira para a segurança medicamentosa e contribuir para a segurança do paciente lá que está na UTI pediátrica, tá bom? E se você gosta de saúde infantil, de farmacologia, farmacoterapia pediátrica, farmácia clínica e ciência sem enrolação, deixa o like, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal e aos pouquinhos aqui nas próximas semanas eu vou trazendo mais histórias legais, bastidores das minhas pesquisas, análise dos meus artigos, de forma bem acessível para todo mundo, tá bom? Um beijo e até lá!